Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro monólogo sobre polímeros. E aqui vamos introduzir o assunto antes de mais nada. Como já é de costume, o nosso primeiro item vai ser definições. E aqui nós vamos definir polímeros, monômeros e polimerização. Bem por cima mesmo. De maneira geral, os polímeros são materiais, orgânicos ou inorgânicos, de alto peso molecular, constituído pela repetição de unidades químicas chamadas de monômeros. Os monômeros são substâncias que vão sofrer polimerização. E a polimerização é uma reação química intermolecular pela qual os monômeros são ligados a uma estrutura de cadeia. Dito isso, vamos começar então falando também do histórico dos polímeros. Os polímeros eles são conhecidos há muito tempo pelo ser humano, desde a antiguidade, em que eles usavam polímeros naturais para diversos usos. Exemplos de polímeros naturais são madeira, borracha, couro, algodão. Mais para frente, os egípcios e romanos costumavam usar resinas e graxas, também polímeros, para fazer colagem, carimbar, vedar, enfim, esses usos. No século XVI foi descoberto um polímero muito importante, o látex, que ele tinha, ou tem, né? É um polímero que tem uma alta elasticidade e uma grande flexibilidade, com propriedades que eram até então desconhecidas pelas pessoas. O tempo foi passando até que, em 1839, um pesquisador chamado Charles Goodyear descobriu a vulcanização, que é um processo que a alta temperatura consegue alterar a composição de algum tipo de material. Em 1846, Christian Schoben, eu não sei como pronuncia, produziu a nitrocelulose, que foi o primeiro polímero semissintético a ser produzido. O tempo foi passando até que chegou 1912, quando Leo Baekeland produziu o bakelite, que foi o primeiro polímero, agora sim, completamente sintético produzido. Em 1920, Staudinger propôs a teoria da macromolécula, que é no que vai basear todo o estudo dos polímeros. Mais características introdutórias sobre polímeros, vamos citar as classificações de polímeros. Eles podem ser classificados quanto à sua natureza e quanto ao seu comportamento térmico. Quanto à natureza, eles podem ser naturais ou sintéticos, sendo que os naturais são aqueles que derivam de plantas ou animais, como o caso do couro, da lã, da madeira. Já os sintéticos são aqueles produzidos pelo homem, como fibras, borrachas, adesivos, esse tipo de coisa. Já devido ao seu comportamento térmico, normalmente a gente divide o polímero em dois tipos: termoplásticos ou termofixos. Os termoplásticos são aqueles que fundem, se tornando macios e deformados quando aquecidos. Já os fixos, eles não conseguem se fundir, se solidificando quando são aquecidos. Para fechar essa introdução sobre polímeros, eu quero falar também sobre polimerizações comuns, algumas que a gente está habituado a ver no dia a dia: a do polietileno e a do polipropileno. A polimerização do polietileno, resumidamente, acontece assim: a gente pega N mols de etileno, polimeriza isso, e aí ele fica com essa carinha aqui, que é a carinha geral dos polímeros. O polietileno, ele normalmente é usado para plastificação, confecção de sacolas e para isolamento de fios. O polipropileno, da mesma maneira, a gente vai pegar o N mols de polipropileno, esse N normalmente é um número bem grande, polimerizar e ele vai ficar com essa carinha aqui. E ele normalmente é utilizado para confecção de Tupperware e de copos plásticos. Bem, por esse monólogo é isso. Até a próxima!